Olá pessoas, ligadas no canal, vamos falar de futebol ou simplesmente VFF. No vídeo de hoje vamos falar todas as participações de clubes do Centro-Oeste em competições internacionais. Começando pelo primeiro clube do Centro-Oeste a disputar uma competição internacional, que foi o Vila Nova. Exatamente, eu sei que hoje parece ser ficção científica, mas foi isso mesmo. Em 1999 existia uma coisa chamada Copa Centro-Oeste, que apesar do nome tinha muito time mineiro na competição. O Vila Nova chegou na final após liderar um grupo formado por Gama e Interporto e derrotar o Operário do Mato Grosso nas semifinais. Na final contra o Cabuloso não tiveram chances, perderam com um agregado de 4-2, mas, pelo menos, foram para a Copa Comembol de 1999. Infelizmente não foram longe, caíram já na primeira fase para o Centro Esportivo Alagoano. Vamos falar de outro time vermelho que muita gente nem lembra que jogou uma competição internacional, o Brasília. Em 2014 aconteceu a primeira edição da Copa Verde e o Brasília surpreendeu, eliminou o Cuiabá, fez uma virada histórica contra seu conterrâneo brasiliense e na final derrotou simplesmente o bicho papão do torneio, o Paysandu. Na época, a Copa Verde dava vaga para a Sul-Americana do ano seguinte. Na Sula de 2015, eliminaram o Goiás na primeira fase, mas, infelizmente, já na fase seguinte, caíram para o Atlético Paranaense. Vamos agora falar do Cuiabá, o Dourado. O clube do Agro disputou por 3 vezes a Copa Sul-Americana, a primeira delas em 2016. Ele conseguiu a vaga, pois em 2015 ganharam a Copa Verde em cima do Remo, em uma das viradas em finais mais sensacionais da história. Com certeza a melhor que já vi. Na Sula de 2016 caíram logo de cara, para a campeã do torneio, Chapecoense. Em 2022, como time de Série A, o clube jogou novamente a Copa Sul-Americana e caíram em um grupo formado por Melgar, Racing da Argentina e River Plate do Paraguai, e infelizmente não tiveram chances. 2024 foram novamente, caíram em um grupo formado por Lanús, Goiás Vermelho e Metropolitano. Dessa vez conseguiram avançar para a fase de playoffs ao ficar em segundo, porém nos playoffs conseguiram cair para o Palestino. F no chat pelo Dourado. Também com 3 participações na Copa Sul-Americana temos o Dragão Vermelho, Atlético Goianiense. Após ser 13º no Brasileirão de 2011, o clube conseguiu pela primeira vez jogar um torneio internacional, que foi a Copa Sul-Americana de 2012. No torneio, eliminaram o Figueirense na primeira fase, mas aí caíram nas oitavas para a Universidade Católica, ainda pelo critério horroroso, que era o gol fora de casa. Em 2021, novamente o Dragão voltou à Copa Sul-Americana e caiu em um grupo formado por New Old Boys, Libertad e Palestino. E apesar da segunda colocação, nessa época não tinha playoffs, então eliminação para o Dragão. Porém, após os insucessos dos anos anteriores, e principalmente pela edição de 2021, o Dragão se irritou e veio on fire para a edição de 2022. Na primeira fase liderou o grupo que tinha LDU de Quito, Antofagasta e Defensa e Justiça. Nas oitavas passaram pelo Olímpia. Nas quartas passaram, esmagaram, atropelaram o Nacional do Uruguai do Soares. Foi cômico ver o Soares no banco, vendo o Wellington Rato acabar com o time dele. Aí nas semifinais pegaram o São Paulo. O primeiro jogo foi sensacional, meteram um 3-1. Porém no jogo da volta, lembraram que era o Atlético Goianiense e perderam de 2-0. Resultado que levou para os pênaltis, onde o São Paulo saiu vitorioso. Legal que o São Paulo eliminou o Dragão para tomar um couro do Del Valle. Para passar essa vergonha, era melhor ter deixado o Dragão ter avançado. Agora, para encerrar o vídeo, vamos falar do rei da região Centro-Oeste, o Goiás Esporte Clube. O Esmeraldino jogou simplesmente 9 vezes a Copa Sul-Americana, ou seja, pode juntar todas as participações de todos os clubes do Centro-Oeste, que ainda não dá a quantidade de participações que o Goiás tem na competição. A primeira participação do Goiás na Copa Sul-Americana aconteceu em 2004, onde eliminaram o Galo na primeira fase, e na segunda foram eliminados pelo Cabuloso. No ano seguinte, o clube voltou à Sul-Americana, e dessa vez caíram na primeira fase para o Corinthians. A terceira vez que o clube jogou a competição foi em 2007, onde se vingaram do Cruzeiro na primeira fase, porém nas oitavas acabaram sendo eliminados para o campeão do torneio, o Arsenal de Sarandi. A quarta vez que a equipe jogou a Copa Sul-Americana foi em 2009. Mais uma vez eliminaram o Atlético Mineiro na primeira fase, porém já na fase seguinte caíram para o Cerro Porteño. A quinta vez
Depois de jogar 4 edições e não ter destaque em nenhuma delas, o Goiás estava decidido que 2010 seria diferente. Tendo nomes como Wendel Lira, Rafael Moura, Fernandão, Rafael Tolói e o lendário goleiro Arley, o clube foi longe, muito longe. A primeira vítima foi o Grêmio, a segunda foi o Peñarol, a terceira foi o Avaí. Caramba, nem sabia que o Avaí tinha ido tão longe em Copa Sul-Americana. Nas semifinais o adversário foi o Palmeiras, mas, para nossa sorte, justiça foi feita e o maior Verdão passou. Na final tiveram o Independiente Rei de Copas, que anda sumidão hoje, mas que naquela época levou a melhor frente ao Goiás. 2 a 0 no Serra Dourada, 3 a 1 em Avedianeda, disputa foi para os pênaltis, onde o Rei de Copas se deu melhor. A sexta participação aconteceu em 2014, eliminaram o Fluminense na primeira fase, porém, já na fase seguinte caíram para o Emelec do Equador. A sétima participação aconteceu em 2015, onde vergonhosamente caíram para um time de 4ª divisão brasileira, que ainda por cima é da região centro-oeste, o Brasília. 2015 foi de longe a pior participação do Goiás na Copa Sul-Americana. Oitava participação aconteceu em 2020. Se 2015 foi a pior participação deles na Sula, 2020 foi a segunda pior. Sério? Ser eliminado para o Sol de América, perdendo as 2 partidas ainda por cima? E a nona e última participação até o momento do Goiás na Sul-Americana aconteceu em 2023, onde caiu em um grupo formado por Universitário do Peru, Ginásio e Esgrima da Argentina e Santa Fé da Colômbia. E o Goiás foi líder do grupo. Infelizmente, nas oitavas pegaram Estudiantes e simplesmente os argentinos trucidaram os goianos. 5 a 0 no agregado. Além das 9 participações na Copa Sul-Americana, o Goiás é o único time do Centro-Oeste a jogar a Libertadores da América. No polêmico, para dizer o mínimo, Campeonato Brasileiro de 2005, apesar de tudo, o Goiás conseguiu uma histórica 3ª colocação, o que lhe permitiu jogar a Libertadores de 2006. Na Libertadores, caíram em um grupo com União Espanhola, New Old Boys e The Strongest, e conseguiram ser o líder do grupo. Nas oitavas pegaram Estudiantes e, diferente de 2023, foram jogos bem competitivos. 2 a 0 na Argentina, 3 a 1 no Brasil e a disputa foi para os... Ah não, nessa época tinha o gol fora de casa e o Estudiantes passou. F pelo Goiás. Goiás, eu sou Goiás de coração. Cada vez nossa torcida cresce.